Amém. Bom, gente, não sei quantos de vocês, acredito que a maioria esteja envolvida na prática de esporte. Não sei se vocês repararam em mim, mas sabe que eu não estou, né? Não estou, preciso voltar. Mas eu fico muito curioso, porque a gente está numa época em que a ciência toca tudo quanto é lugar, né? E tem a ciência dos esportes, a psicologia dos esportes. E aí eu vi descobri uma história aí, uma coisa da psicologia interessante, que é o tal do efeito Koller. Não sei se eu estou pronunciando correto, né? Pode ser, alguns aparece um tremazinho, pode ser killer, não sei, mas não vai matar ninguém não é killer não. Efeito Koller é o seguinte, quando você corre com alguém, você vai mais longe. Resumidamente, super resumidamente é isso, tá? Quando você treina junto com alguém, você supera os seus limites. Uns anos atrás, esse psicólogo, Otto Koller, ele fez um experimento com uma galera levantando peso. Então ele percebeu que as pessoas, quando elas treinavam sozinhas, elas chegavam a um determinado limite. Mas quando elas levantavam peso na companhia de outras pessoas, ou seja, elas treinavam junto com outras pessoas, elas superavam os seus limites. E aí pensa na corrida, que acho que é a coisa que o pessoal está mais acostumado a fazer. Se você corre 1 quilômetro, correndo com a galera, que também tenha um certo nível, você vai correr mais de 1 quilômetro. Estão entendendo? Então parece que, e outros ramos da psicologia percebem essa transformação, essa mudança também em outras situações. Quando a gente está junto de outras pessoas, nosso comportamento, o nosso gestual, às vezes o nosso modo de falar, até mesmo a nossa mentalidade pode sofrer alguma mudança. E eu acho isso incrível, porque são coisas que a psicologia, a ciência vai descobrindo, mas que a igreja, a palavra de Deus, já nos mostra de alguma maneira ou de outra. Eu estou falando tudo isso só para a gente ter a devida atenção a um detalhe de que a igreja, quando está junta, quando está reunida, quando ela se propõe a fazer algo, ela faz muito melhor quando se fizesse sozinho. E por que disso? Porque a gente chegou aqui nessa série de estudos a respeito de Éfeso, né, da carta de Paulo aos Efésios. A gente chegou numa parte da carta, no capítulo 4, que é eminentemente prática. Então Paulo faz, quase que uma regra geral nas suas cartas, ele apresenta uma fundamentação, né, doutrinária, teológica, e depois ele vai para a prática. E aí eu gostaria, nessa introdução, justamente trazer à memória de vocês por que a prática é tão importante para a igreja. Então, em primeiro lugar, porque a fé sem obras é morta. Como Tiago ensina lá no capítulo 2, verso 26, existe uma conexão essencial entre fé e obras. Isso significa que uma não existe sem a outra e vice-versa. Quando você está falando de fé, ela tem que estar acompanhada de obras. Quando a gente está falando das obras do crente, daquele que foi regenerado por Jesus Cristo, isso tem que vir, isso é como fruto, é o resultado da fé. Tiago diz assim no capítulo 2, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Em segundo lugar, por que a prática é tão importante? Porque todo ramo unido à videira verdadeira dá frutos. Se você está unido a Jesus, se você está realmente unido à igreja, você tem que dar frutos. Jesus diz lá em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Nós somos uma igreja viva somente porque estamos ligados à videira verdadeira, somente porque estamos ligados a Jesus. E estando ligados a Jesus, nós necessariamente produziremos frutos. Os frutos são a nossa prática cristã. Outro ponto também em João, só que agora no capítulo 10, Jesus diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
Isso aqui está profundamente ligado a essa questão de dar frutos, a prática da vida cristã. Porque quando Jesus vem, Ele nos dá vida em abundância. Aquilo que está vivo está em movimento. Todo organismo vivo vai ter que dar fruto, vai produzir algum movimento, vai fazer alguma coisa. E aqui, como diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ligados a Jesus Cristo, nós não só recebemos vida, mas nós também damos vida, vivemos uma vida em plenitude. E por que a prática é tão importante para a igreja? Terceiro lugar, quem sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. De novo, Tiago, agora capítulo 4, verso 17. Portanto, pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Outra razão pela qual a prática é tão importante é, se você sabe o bem que você deve fazer e você não o faz, você está contrariando a Deus, você não está cumprindo a vontade do Senhor. Desagradamos Deus todas as vezes que a gente não faz a vontade dEle. E se Ele já deixou bem claro o bem que a gente deve fazer e a gente não o faz, a gente está desagradando o nosso Pai, a gente está contrariando o Senhor. Por isso, a prática para a igreja é tão importante. Por isso, esse trecho aqui da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 5 e o início do 6, é tão importante para nós. E vocês já devem ter percebido, né, que eu estou aqui, capítulo 4, 5 e 6, a gente vai ter que fazer uma síntese enorme. Agora, por último, a prática leva à perfeição. É por isso que, para a igreja, a prática é tão importante. Para a vida cristã, a prática é tão importante. E o que a gente vai ver aqui em Efésios é que essa prática é essencial. A prática das virtudes cristãs, a prática da vida cristã, dos mandamentos, do modo de ser de Jesus Cristo, é importante porque é um meio pelo qual nós atingimos, como Paulo vai usar a expressão, atingimos a medida da plenitude de Cristo. E aí eu quero que vocês acompanhem aí comigo, capítulo 4 de Efésios, e a gente já vai para a nossa primeira lição. A igreja tem um chamado especial para a unidade. No capítulo 4 de Efésios, ele começa assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Perceberam? Olha o que Paulo está fazendo aqui, essa repetição de termos que se referem à unidade, um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só Senhor, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Todas essas expressões estão nos direcionando para a ênfase que ele quer dar a respeito da unidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A primeira lição que esse texto aqui, esse trecho de Efésios, capítulo 4, nos diz, é exatamente essa. A igreja tem uma vocação, um chamado especial para realizar, para produzir a unidade. Então, como igreja, uma igreja viva, nós temos todos os membros desse corpo se esforçando para que o corpo permaneça inteiro, para que o corpo permaneça unida. A igreja recebeu esse chamado, essa vocação. E aqui, muito mais do que um chamado, uma vocação, um convite, é uma determinação de Deus. Quando Deus aqui chama, Ele determina, Ele não convida, mas Ele determina para que a igreja seja viva e unida, beleza? É claro que quando a gente está falando aqui de fazer todo o esforço para permanecer
para conservar e permanecer na unidade, é todo esforço mesmo. Paulo vai destrinchar isso aqui através de uma série de coisas que a gente tem que fazer e que não tem que fazer. E aí você já pode imaginar, por exemplo, devo ter que abandonar determinados prazeres, alguns hábitos, em prol da unidade. A gente, de repente, gostaria de vir todo dia para todas as reuniões com a camisa do nosso time, tá? Mas tem gente que não torce para o mesmo time que a gente, né? E aí, como é que fica? Eu sei que, na nossa igreja a gente curte isso, não tem problema nenhum, né? Mas é só um exemplo, assim, muito simplório para a gente entender o quanto que quando a gente está na igreja, a gente precisa fazer todo o esforço para permanecer na unidade. Então, se há algo que não vai agradar o meu irmão, o que eu faço? Não faço aquele algo. Eu posso até vir assim com a camisa muito bonita, né, de time até, entendeu? Vai agradar várias pessoas, a maioria das pessoas. Mas aquelas outras, aí você vai ter que ter misericórdia. Aí, de repente, se alguém se ofender, você pode até, né, trocar a camisa, mas é bonita, tá? Bom, meu sogro não vai concordar, não. Outra lição, na continuidade do texto, a unidade na pluralidade é um sinal de uma igreja viva. Isso daqui é algo incrível que a gente celebra na igreja, que é algo que não acontece em nenhuma outra instituição, somente na igreja. Uma unidade na pluralidade, na diversidade. Como é que a gente consegue unir pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes interesses, de diferentes gostos, formações educacionais, e essas pessoas todas estão unidas num só objetivo, e você consegue reunir elas continuamente, dia após dia, você consegue mobilizar essas pessoas em prol de um objetivo comum. Isso só acontece por causa de Jesus. Olha na continuidade do texto aí agora, nos versos 11 e 12 de Efésios 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa é outra lição surpreendente aqui, que a unidade da igreja, ela é realizada na pluralidade. O Senhor Deus, Jesus, é quem une pessoas diferentes, diferentes faixas etárias, mas tão diferentes em torno da sua igreja. Ele forma a sua igreja com essas pessoas. A gente não está falando aqui quando tanto Paulo quanto Jesus, eles estão ensinando a respeito da unidade, eles não estão falando de uma unanimidade em torno de coisas secundárias, tá? Não é para a gente vestir a mesma roupa, não é para a gente ter o mesmo corte de cabelo, não é para todo mundo usar o mesmo tênis, a mesma sandália, todo mundo querer o mesmo, preparar o açaí do mesmo jeitinho, tá? Todo mundo comer o mesmo lanche, tomar o mesmo refrigerante. Não é essa a unidade da igreja. O que a gente vai perceber é que Jesus designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, ou seja, ele define a função, o papel de cada um na igreja em prol da edificação, para que todos atinjam a maturidade, para que todos sejam construídos em Cristo Jesus. Vocês vão notar que a palavra edificação é repetida várias vezes aqui em Efésios, e é justamente com essa finalidade, para que a igreja seja construída em torno de Jesus, para que seja como Jesus. Mas essa unidade feita na pluralidade não significa que a igreja é uma indústria de robôs, que é uma indústria, uma copiadora, né? Todo mundo tem que ser uma Xerox, né, de Jesus, mas uma Xerox preto e branco. Não é exatamente isso, não. Jesus pega as nossas próprias qualidades, aí ele nos dá as verdadeiras qualidades dele, e aí é em torno da personalidade dele que nós somos unidos. Nós somos unânimes, vamos pensar do mesmo jeito, a respeito de Jesus.
Nisso sim, a igreja tem que concordar. A igreja não precisa concordar em todas as suas opiniões políticas, filosóficas. A igreja precisa concordar em torno de Jesus. E é claro que quando a gente diz que Jesus é Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a igreja toda tem que concordar nisso. Isso tem uma série de implicações na nossa vida pessoal, nas nossas opiniões, nas nossas perspectivas. Isso sem dúvida vai acontecer. Só que o que Paulo está falando aqui, está mostrando para a gente, é que Jesus promove uma união na pluralidade. Ele não pega a gente e vai assim tornar um monte de robozinho, todo mundo igualzinho, porque seria perder o que há de melhor na beleza da criação, da vida que Jesus criou para nós. A gente não canta sentir a vida, né? Me fez sentir a vida em todas as suas cores, ou com todas as suas cores, né? Me fez sentir a vida em todas as suas cores, me fez sentir a vida correndo em minhas veias. Essa unidade na pluralidade está relacionada a isso que a gente canta também. Me fez sentir a vida em todas as suas cores. O Senhor Deus promove, somente Jesus faz isso, promove a unidade nessa pluralidade. Então a gente pega a beleza de todo mundo, pega um pouquinho da boniteza de um, alguns são mais bonitos, outros não tem problema, vai pegando o tanto que cada um tem, quando compõe, quando você olha a igreja, é algo maravilhoso, é lindo. E qual o objetivo dessa unidade toda? Qual o objetivo? Nosso objetivo é a maturidade em Cristo, nossa terceira lição. Efésios 4, agora 12 e 16. A gente é amadurecido em Cristo, é em Cristo que nós somos edificados, construídos em Cristo. E aí, repito a vocês, prestem bem atenção, quando em Efésios, é um exercício de releitura para a gente, releiam Efésios reparando quando ele usa a palavra edificados, ou quando ele está usando termos relacionados a isso. Vejam o texto, Efésios 4, 12 e 16. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Perceberam o que ele falou aqui? Estão prestando atenção? Maturidade está relacionada a essa edificação, essa unidade na pluralidade, com o propósito de edificar em cada um de nós em Cristo. Construir Cristo em nós. Esse é o objetivo de toda essa unidade na pluralidade. A fim de que cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para nós, nenhuma outra medida serve. Não sei se vocês lembram, né? Domingo passado o pastor Jonatas falou um pouco sobre isso, né? Quando ele se referiu a Moisés. Ele falou, Moisés era um cara que tinha intimidade total com Deus e ele ainda pediu mais intimidade. Mais intimidade. Senhor, eu quero ver tua glória. Para nós, nenhuma outra medida serve a não ser a plenitude de Cristo. E eu fico imaginando quais são as desculpas que a gente inventa para Jesus, que seja algo menos do que a plenitude de Cristo. O que Paulo está falando aqui, neste contexto, ele está dando orientações muito claras à igreja de Éfeso. Ele não está falando do mundo vindouro, ele está falando do aqui e agora. Ele está falando dessa promessa de Deus aqui e agora. Nós somos levados à medida da plenitude de Cristo por Deus, é aqui e agora. Não é uma coisa para a gente ficar assim, não, eu não vou chegar nunca, né? Eu sou assim mesmo, né? Eu caio, eu levanto, caio, caí de novo. Eu fico aí, né, mergulhado nesses prazeres carnais. Quando chegar lá no céu, aí tudo vai ser diferente. Não é isso não. Presta bem atenção. Jesus cria diversas funções na igreja, pastores, mestres, apóstolos. Para quê? Para que todos nós sejamos edificados. Então essa não é uma obra da eternidade, é uma obra que vai para a eternidade. Mas ela começa aqui.
O propósito, ele continua, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que ele usa essa imagem aqui de criança? Isso é interessante, né? Para a gente entender que o objetivo é a maturidade em Cristo. Eu estou reexperimentando toda essa coisa da primeira infância, né? Samuel está com 7 meses, com cara de 8, 9 meses, está gigante o garoto. E hoje, por exemplo, estava cheio de vontade. Tem dias, ele não sabe falar ainda, a gente tem que entender o que está acontecendo. Pode ser fome, às vezes ele está um pouquinho sujo, precisa trocar a fralda, a gente precisa entender aquilo. E aí ele vai para onde a gente leva. Vai para onde a gente leva, a gente faz o que quiser com ele. Paulo está dizendo que para a gente não ser assim, para a gente ser maduro em Cristo Jesus. Você não tem que ir para onde qualquer vento de doutrina estiver te levando, qualquer nova ideia. A gente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida de maturidade sabe muito bem o que é isso. Quando nós somos crianças, somos assim, somos levados a qualquer outro canto. Mesmo o Vitor, que está um pouquinho mais velho, está com 7 anos. 7 ou 8? Fez 8. Fez 8. Tem que levar ele para todo canto. Tá aí ele. Mas hoje não foi o primeiro culto do Gol que ele veio, não. Não é para a gente ser assim. Nós fomos chamados não para sermos conduzidos pelo mundo, mas para nós irmos para o mundo e conduzirmos o mundo para o caminho, a verdade e a vida, para Jesus. Amém? Ele continua. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha como é que é importante. Nós participamos da igreja que tem uma unidade na pluralidade, porque Deus definiu para cada um de nós um papel, uma função, um lugar especial para nós atuarmos na igreja, com o objetivo de que todos nós sejamos amadurecidos, edificados, cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Sem sermos crianças, sendo maduros, cada um de nós entende o próprio papel na igreja. E se realizamos, por mais que nós pensemos que esse papel é um papel secundário, mais humilde, ele é importante, porque foi dado a você por Jesus, foi definido para a sua vida em Jesus. E tenha certeza, ainda que você nem receba um feedback, às vezes, do seu trabalho, tenha certeza que sua vida está sendo usada para edificar outros. Eu não posso citar o nome da pessoa aqui, até porque ela está presente, mas os irmãos, lá no conselho, a gente estava comentando de uma pessoa, puxa vida, olha esse irmão aí, ele está sempre presente em todas as programações. Esse irmão parece que dorme na igreja. Ele está sempre presente, está ali, está em todas as programações, manhã, tarde e noite. Isso serve para inspirar outras pessoas a assumirem também o seu papel aqui na igreja. Então, você pode até imaginar que o seu papel é pequeno, secundário, ninguém está te vendo, ninguém está te olhando. Deus está vendo e outros irmãos também. E Deus está usando sua vida para inspirar os outros, para que sejam também maduros, para que busquem essa medida da plenitude de Cristo. Amém? Então vamos seguir para as nossas aplicações, para a gente entender como é que a gente vai realizar essa obra, como é que a gente realiza essa vida de uma igreja viva, igreja em ação. Continuando no capítulo 4, agora no verso 17, o texto diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração.
Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Primeira aplicação: vivamos em novidade de vida. Uma igreja viva vive em novidade de vida. Agora repara um detalhe. Nesse texto aqui, nesse trecho, no capítulo 4, a gente percebe que tem uma profunda conexão entre essa novidade de vida e o modo de pensar. Você já deve ter descoberto a relação que tem essas duas coisas, né? Porque toda a ação ela vai nascer primeiro na nossa mente, como uma ideia, tá? E as grandes motivações nascem até de grandes ideias. O que Paulo está mostrando aqui para a gente é que para viver essa vida renovada em Cristo Jesus, esse renovo, sermos uma nova criatura, é necessário que haja uma transformação na nossa mentalidade, que haja uma transformação na nossa cosmovisão, no nosso modo de encarar o mundo e todas as outras coisas. O que a gente percebe aqui quando ele começa no verso 17? Não vivam como os gentios. Ele faz um contraste aqui em relação aos gentios, ao modo de viver, né, do mundo. Ele descreve esse modo de vida separado por Deus. E olha como é que ele descreve, como é que ele faz isso. Não vivam como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, que são ignorantes, né? Estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão e devido também ao endurecimento do seu coração. Os antigos não faziam essa separação tão clara que a gente faz hoje entre razão e emoção, tá? Mente e coração. Tanto que os cristãos, um tempo depois, quando essas separações típicas, de repente, da mentalidade grega foram inseridas no contexto cristão, os pais da igreja falavam de uma oração chamada oração de Jesus, que era a invocação do nome de Jesus, que era uma oração que eles pretendiam fazer a mente descer ao coração, para que nós tivéssemos o coração transformado, o coração de Jesus. Eles também percebiam que uma vida renovada em Jesus depende dessa renovação na nossa mente, depende de ter um novo coração. Mas aqui eu quero enfatizar justamente essa renovação do nosso pensamento, como ele vai falar no verso 23. Vocês precisam serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, a gente precisa andar em novidade de vida através dessa renovação da nossa mentalidade. O texto diz aqui, literalmente, renovados no espírito da sua mente. Ou seja, aquilo que vai movimentar os seus pensamentos, que vai movimentar os seus desejos, que vai movimentar a sua vontade, tem que ser o Espírito do Senhor, tem que ser o Espírito de Cristo. Então, viver em novidade de vida envolve viver um novo modo de pensar, um modo de pensar determinado por Jesus Cristo. A segunda aplicação, na sequência do texto, livrem-se de todo mal, livrem-se mesmo. Olha o que ele fala aqui a partir do verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Presta atenção nos contrastes que ele faz. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.
nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque esse daqui é uma parte difícil, né? Que Tiago, lá na carta dele, vai falar: aquele que consegue dominar a própria língua se torna um homem perfeito, se torna uma pessoa perfeita. Confesso para vocês que em algumas situações eu me vi falando mesmo, reproduzindo a fala de um outro comediante que tinha um palavrão, mas às vezes a gente pensa, para que eu fiz aquilo? Não tem sentido algum. Às vezes a gente está querendo fazer parte de alguma turma, parecer engraçado na frente de outras pessoas, alguns colegas de trabalho, não é? Mas será que isso edifica? Imitando esses hábitos, isso vai ser edificado? Para eu parecer bacana, vou falar também, vou usar essas gírias. Poxa, eu quando era bem mais novo, uma das primeiras vezes que eu estava pregando, estava numa igreja super tradicional, não é? Usando terno e gravata até para pregar, e eu, muito novo, várias expressões que a gente usa hoje, antigamente eram expressões chulas, então eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando, aí usei uma expressão que era como se fosse, assim, é uma expressão que se refere do início ao fim, mas eu usei a expressão popular, e aí eu não tinha a menor noção daquilo, e depois chegou uma senhora, não sei nem se era professora de português, falando: meu filho, você falou aquele negócio ali, que coisa. Eu falei: mas qual o problema? Ah, você falou assim, assado. Aí eu parei, nossa, aí que eu maldei aquela expressão. Então vejam só, às vezes a gente pode usar uma palavra que tira todo o foco, toda a atenção. E como é difícil quando a gente vem pregar, meditar na palavra de Deus, a gente pode usar uma expressão que vai tirar o foco da mensagem e vai levar as pessoas para algum outro canto, alguma outra imaginação. Então o cuidado com o falar é importantíssimo, não só para edificar, mas também porque as palavras que nós dizemos são palavras que podem transmitir vida. Porque quando nós estamos falando a palavra de Deus, pregando aquilo que o Senhor Deus deu ao nosso coração para falarmos, tenha certeza que você está transmitindo vida. Então que da nossa boca só saia toda palavra boa para edificar, transmitir vida, transmitir o caminho, a verdade e a vida. Amém? E seguindo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Livrar-nos de todo mal, se livrar de todo mal, toda maldade, hábito ruim, pecado, é essencial aqui. E aí não tem jeito, né? A gente lê aqui: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Gritaria? Ai, gente, eu venho de uma família que a galera adora gritar. Se expressa com liberdade. Para com isso, tira a mão daí. Às vezes minha esposa me exorta, eu falo: filho, você está... calma, está falando muito acelerado, muito alto. Né? Meu filho, outro dia, mesmo me exortou, falou: pai, você está sendo muito duro comigo. Né? Ele falou de um outro jeito mais rebuscado, estou infantilizando. Né? E de fato, às vezes, a gente não está percebendo o modo como a gente fala com as pessoas. Gente, não tem que ter gritaria entre nós. Não, mas eu venho de uma família italiana, a gente fala assim, a gente se expressa. Não, eu não sou mais italiano, nem português. Eu sou um cidadão do céu. Eu sou uma nova criatura em Jesus. Então, se o texto nos diz, se a palavra de Deus nos diz: cara, para com a ira, não deixe isso tomar conta do seu coração, nada de gritaria, calúnia, nem pensar. Um outro detalhe que traz aqui no texto, que é importantíssimo também, que vai ser repetido lá em Hebreus, gente, livrem-se de toda amargura. Primeira coisa que ele fala aqui. Uma das coisas mais incríveis que eu vivenciei quando eu vim aqui para a igreja foi justamente Deus encher meu coração de gratidão. De gratidão. Assim como diversas outras pessoas que vieram para a Oceânica vieram de outras igrejas, conhecem outros contextos de igreja. E eu conheço bem,
porque eu não só participei dessas igrejas, mas eu participei da liderança de outras igrejas. Então, quando a gente vem para cá, para a igreja, a gente recebe assim um impacto mesmo de tudo aquilo que Deus tem feito através de nós, tudo aquilo que Deus tem feito aqui na igreja, não tem como o nosso coração não ficar apaixonado. E aí, quando a gente olha para essas coisas, a gente experimenta essas coisas, aquela tristeza, amargura, isso tudo vai perdendo sentido, a gente vai deixando de lado. E é tão importante a gente abandonar essas coisas, porque eu conheço pessoas que ainda vivem presas ao sofrimento, são movidas pelo sofrimento. Eu acordei, o que é? Hoje nada de bom vai acontecer. Por que eu acordei? Não deveria nem ter acordado. Por que o Senhor não me levou logo? Gente, Jesus veio nos dar vida em abundância. O texto nos diz que todo o trabalho da igreja nessa unidade, na pluralidade, uma igreja viva, é para que nós sejamos edificados, chegando à plenitude em Cristo. Então não é para a gente viver assim pelos cantos, triste, isso é um momento só, isso é só um momento na nossa jornada. É igual uma caminhada, você tem um objetivo, vou sair daqui, vou para minha casa. Eu só paro quando eu chegar em casa. Vai ter uma pedra no sapato, vai ter bicho passando, vai ter motoqueiro tentando me atropelar, mas eu só vou parar quando eu chegar em casa. Nós só vamos parar quando chegarmos na nossa casa celestial. Então uma igreja viva, vive nessa vibração, nessa intensidade. É por isso que a gente chega aqui e vê às vezes o pessoal que é mais velho, às vezes mais velho do que eu, e fala assim, esse cara é do up, é do go, a energia dele, o cara está ali, acelerado, quer falar de Jesus. Isso me marcou muito quando eu cheguei aqui na igreja também. Eu conheci irmãos que todos os dias, eu encontrava com eles toda semana os caras tinham uma história para contar. Cara, essa semana eu falei de Jesus pro cara assim. Pô, chegou um cara lá na loja, falou não sei o que, eu já cheguei, mandei Jesus para ele. Falei, cara, eu tenho que ser assim, eu preciso viver isso. E toda semana, quem está aí no discipulado, mentoria, na célula, toda semana, nós somos perguntados, nossos irmãos vêm com ansiedade. E aí, o que Jesus falou ao seu coração? O que Deus falou ao seu coração? O que você vivenciou de Jesus? Essa é uma igreja viva. Não tem como ser de outro modo. Agora, para isso, a gente tem que se livrar de todo o mal, se livra da amargura, da palavra torpe, não pode mais furtar, vai trabalhar, não seja mais como criança, vai fazer alguma coisa produtiva. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Resumindo, gente, nossa terceira lição, imitem a Deus como filhos amados. Olha, se você experimentou do amor de Deus, eu tenho certeza que você vive uma vida diferente. Nesse trecho aqui de Efésios, duas expressões têm que chamar a nossa atenção. Paulo fala a respeito de nós, dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus, capítulo 5, verso 1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Pouco mais à frente ele vai falar, sejam como filhos da luz. Os filhos da luz produzem os frutos da luz, ou o fruto da luz. Nós somos filhos amados. Se você experimentou do amor de Deus, você tem que viver desse modo. Vivam como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E ele continua dizendo uma série de coisas que a gente não deve fazer. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ação de graças, gente, não é só chegar assim, obrigado, Senhor. É um louvorzão, é uma adoração, é uma celebração, é uma festa a Deus. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Gente, tudo se resume a imitar ao nosso Deus como filhos amados. Filhos amados, aqueles filhos que recebem do amor do Pai, vivem admirando o Pai. Essa é a minha maior missão com os meus filhos, amar os meus filhos de maneira tal que eles queiram me imitar como Pai.
Jesus nos entregou, nos mostrou o amor do Pai. Então nós imitamos a Jesus como quem imita o nosso Pai, porque nós conhecemos a face do nosso Pai, o amor do nosso Pai, através de Cristo Jesus. Se você ainda não experimentou esse intenso amor, se você ainda não está vivenciando isso, eu peço a você que hoje você esteja orando diante de Deus, peça isso. Porque se você está vivendo uma vida que está abaixo disso, abaixo dessa plenitude de Cristo, é necessário que você faça uma reflexão profunda e mude muitos hábitos, mude muita coisa. Porque por que perder tempo e não desfrutar disso tudo que Deus tem para dar para a gente? Por quê? Tudo se resume a isso, a imitar a Deus como filhos amados. E ele continua, né? Imitar a Ele como filhos amados e vivermos como filhos da luz. No verso 8 do capítulo 5. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Os filhos da luz não ficam com reserva, não ficam com medinho de denunciar as obras das trevas. Eu sei que muita gente hoje vai para a internet e quer sinalizar virtude, né, e fala assim, você não deveria ter falado isso daquela pessoa. Não é? Teve um tempo atrás, ainda que, eu vou usar a situação como exemplo mesmo, ainda que alguém levante algum detalhe, fala, mas tinha lei, estava contra isso, a moça estava errada. A mulher estava diante de uma clínica de aborto lá na Inglaterra, orando. Então a polícia foi lá e retirou ela. Tá? Se ela fosse um muçulmano, estivesse lá na rua orando, não faria a menor diferença, ninguém mexeria com ela. É o que tem acontecido na Europa e na Inglaterra também, por diversos cantos, mas ela era cristã. Se você ainda não acordou e não percebeu que existe uma perseguição aos cristãos no mundo inteiro, eu não sei em que mundo que você está vivendo, mas eu vi as pessoas postando aquela situação, né? Uma mulher orando diante de uma clínica de aborto, e aí o policial começa a fazer um inquérito ali, faz uma série de perguntas e pede que ela o acompanhe para a delegacia. Aquela mulher estava errada, porque tem uma lei, tem isso. Aí as pessoas tentam justificar a situação contra a moça que estava orando de todas as maneiras. Aí uma pessoa diz assim, ela pode muito bem orar na casa dela. De onde você tirou isso na Bíblia? Que você não deve orar em locais públicos. É exatamente o contrário. A palavra de Deus vai dizer, vocês levantem mãos santas, orem em todos os cantos. A gente não é para viver escondido na nossa fé. E o texto nos diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Se nós somos filhos da luz, queremos viver como filhos da luz, a gente não pode se furtar essa responsabilidade de denunciar as obras das trevas. Como filhos da luz, a gente não é chamado a assistir as pessoas indo para o inferno, mas nós somos chamados para anunciarmos a Jesus, anunciarmos a luz, o caminho, a verdade e a vida, e denunciarmos também as obras das trevas. Gente, para concluir, o texto vai fazer que Paulo faz umas últimas exortações a respeito do cuidado com a família e sociedade. Mulheres, sujeitem-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor. E logo em seguida ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Eu não sei até que ponto você tem intimidade com o contexto e o texto bíblico para entender que isso daqui não se trata de uma subserviência cega da mulher ao marido. Se você for rigoroso até na exegese do texto, você vai perceber que Paulo, ele fala um pouquinho às mulheres e gasta mais do que o dobro de palavras para falar com os maridos. Não há nenhum tipo aqui de tentativa de submeter a mulher cegamente ao marido, mas é uma submissão em amor de ambos a Jesus, porque estão lembrados que nós somos unidos em Cristo, nessa pluralidade, é Jesus quem nos torna, somos filhos de Deus, filhos amados, filhos da luz,
E aí nos casamos, eu com minha esposa, ela se entrega aos meus cuidados em amor. Não é uma subserviência, mas ela se entrega ao amado. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela para santificá-la. O que Jesus fez pela igreja? Morreu por ela. Preciso dizer mais? Maridos, morram por suas esposas, deem a vida por elas. Então, cuidado na leitura do texto, tá? A gente precisa, como uma igreja viva, cuidar da relação, do relacionamento familiar e do relacionamento com a sociedade. Logo em seguida, no início do capítulo 6, Paulo continua falando desse equilíbrio das relações e, por fim, ele cita o mandamento: honra teu pai e tua mãe. E ele diz: este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo, ou seja, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí fala só sobre os pais? Ele fala sobre os filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, nós vamos viver em família, em sociedade com equilíbrio, através de Jesus Cristo. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa se entrega ao marido como a igreja se entrega a Jesus, aos cuidados do seu amado. Os filhos devem honrar seus pais para que tenham uma boa vida. Os pais não devem irritar os seus filhos, mas devem dar toda instrução e conselho no Senhor. E por fim ele cita até aqui os escravos, a relação de trabalho servil, que é outro contexto diferente do que aconteceu na história mais recente. Ele está falando tanto a escravos quanto a senhores. Não os ameacem, ele diz aos senhores, né? Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Uma igreja viva é uma igreja ativa, que vive para cumprir todos esses mandamentos. É uma igreja que vive unida, ainda que haja uma pluralidade de personalidades, de tipos. É uma igreja que cuida da família, é uma igreja que cuida da sociedade. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, como filhos amados do Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, e a gente diante do Senhor, Deus, e tudo que a gente quer é produzir esse fruto da luz, Senhor. Como filhos da luz, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, direcione a nossa vida, fortaleça cada um de nós, Pai, para que vivamos uma vida agradável ao Senhor, mostrando ao mundo o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, quando necessário, denunciando as obras das trevas, Senhor, e assim, ó Deus, dá-nos a força necessária, a sabedoria necessária e a animação, Senhor. Não deixe que o fogo se apague no nosso coração, mas reacende a chama, ó Pai, para que nós estejamos cumprindo a missão, fazendo exatamente o que o Senhor determinou para nós, agradando o seu coração, nosso Pai amado e bendito. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.